tarde para você, meio de semana, quarta-feira. E olha, esse bom humor é só porque nós vamos falar de esporte regional. Porque quando formos falar de seleção brasileira, amigo, aí é de marcha fúnebre para baixo. Porque o clima para a seleção realmente vai de mal a pior, não é, Pedro Elias? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos que acompanham os donos da bola. Pois é, a seleção brasileira é só decepção atrás de decepção. Tá difícil, né? Faz tempo que a gente sente orgulho de assistir o jogo da seleção brasileira. Torcedores corneteiros que hoje têm mais do que razão para falar mal da seleção. Manda sua mensagem, além dos taubatianos, que eu sei que estão ansiosos para o jogo de sabadão, estão arriscando algum placar? Manda pra gente, 99716-8014. Pedro, se hoje alguém falar bem da seleção brasileira, aí não é possível. Não, aí é o Edinaldo infiltrado, sai do fake, Edinaldo, porque hoje não tem como elogiar. A seleção brasileira tá muito mal e o Dorival, corda bamba, né? Mas vamos começar então com o esporte regional. Sabadão é dia de jogo importantíssimo em Indaiatuba, Pedro Elias. É isso aí, a gente foi conferir o treino do Taubaté para saber, será que eles ainda estão acreditando numa reviravolta? Uma temporada de altos e baixos. Início conturbado, poucas peças no elenco, clássico amargo e briga para fugir do rebaixamento. Esse cenário para os lados do Esporte Clube Taubaté foi temporário. E há mais de um mês o time tem colhido os frutos de um bom trabalho. Padrão de jogo, contratações pontuais que deram conta do recado, triunfos somados, vitória no clássico e de quebra classificação para a semifinal da Série A2. Sobre muita desconfiança, começando o campeonato mal, mas depois se reencontrou, conseguiu se classificar e, conseguimos aí uma classificação para esse jogo, para a semifinal, diante do nosso torcedor, um clássico. Isso elevou a nossa moral, nossa confiança. Eu acho que é isso, cara, a gente seguir nessa crescente. Obviamente que a gente não pode se basear pelo último jogo aqui. Acho que foi duas fatalidades ali, que eles fizeram os gols, foram felizes. O time do Vale vive neste fim de semana o jogo da vida. Após a derrota em casa para o Primavera por 2-0. A situação agora é bem diferente para o elenco taubatiano, que vai entrar em campo na casa dos rivais, precisando de no mínimo 2 gols. A nossa equipe vai trabalhar essa semana. Vai chegar lá uma equipe mais forte, mais consistente, né, para que a gente possa conseguir esse nosso objetivo. Devemos, né, nos arriscar um pouco mais. Aí são situações assim que dependem muito da circunstância do jogo, né, não podemos estar aqui adiantando, mas pode ter certeza que pela necessidade não podemos ser diferente. A última partida, né, o último jogo, né, desse confronto, né, a primeira parte já foi, agora é o último. Então devemos ter assim uma atitude assim mais ousada, com certeza, né? E se os tais 2 gols forem marcados, a disputa vai para os pênaltis. Responsabilidade enorme para o goleiro do Burrão, que já é ídolo na cidade. Estou me preparando já, né? Desde a semana passada, como fiz no outro jogo, já vim analisando o pênalti deles, né? Para a gente já estar com o trabalho adiantado. E se acontecer, eu acho que a minha confiança vai estar alta e também bem trabalhada, né? Por falar em responsabilidade, o experiente Jardel sabe que desde que chegou ao time, tem o papel de criar as chances do Burro, especialmente nas bolas paradas. E é nessa hora que os atletas decisivos dão as caras. Responsabilidade, né? Já estou calejado com isso, né? Ao longo da minha carreira, já são quase aí 20 anos como profissional, então não fujo dessas responsabilidades, né? É um jogo onde que realmente a gente tem que assumir esse protagonismo. Tem outra forma, não tem outro meio, a gente precisa chegar lá e fazer gols. A gente tem total condições de ir lá e vencer, como a equipe já fez isso ao longo do campeonato, de vencer jogos fora. O jogo da classificação que nos levou para o mata-mata, a equipe venceu o 15, né, lá fora com 3 gols, então por que aqui a gente não pode fazer isso de novo? Para um time que desde a pré-temporada fala em resiliência, agora a palavra de ordem é confiança. A confiança que a gente vai poder ir lá fazer um grande jogo. Realmente confiar, torcedor confiar, eu acho que todo mundo no mesmo pensamento, no mesmo intuito, remando para o mesmo lado. E em jogos assim, que tem o peso do acesso, qualquer fator positivo pode contar a favor. E é aí que as peças do time que já viveram esse clima se tornam ainda mais importantes. Não só eu, como outros jogadores também já vivenciaram isso.
já passaram por situações parecidas, onde conseguiram êxito. E eu acho que esse tem que ser o pensamento. A gente vai ter que trabalhar muito esse mental, conversar isso internamente com os jogadores, elevar a moral, confiança, que não tem nada perdido. Desses anos aí eu tenho 4 participações em semifinais, né? Desse campeonato da Série A2. Tenho um acesso, né? E as outras vezes briguei também, assim, brigamos, né? Quer dizer, se vou colocar no plural, porque não estou sozinho, a comissão técnica inteira, né? Juntamente com os atletas que são os principais. São essas coisas aí que a gente tem que estar se apegando, né? E acreditando. Eu continuo, assim, sei que é difícil, né? Muito difícil, sem dúvida nenhuma, mas eu vejo o nosso time com muitas possibilidades. Tentar mais, né? Sair mais, arriscar mais um pouco, sem dúvida, mas sem perder o equilíbrio. A bola rola para Primavera e Taubaté neste sábado, dia 29 de março, às 3 da tarde em Indaiatuba. Apenas um jogo separa uma das equipes da tão sonhada elite do Paulistão. Ontem, nessa coletiva de imprensa, um dos temas abordados também com o Alberto Félix foi sobre as ausências, né? Alguns jogadores que estão no departamento médico há algum tempo, se voltariam ou não, já que esse é o jogo da vida. Até então, o mais importante para o Taubaté, e é mesmo, né, Pedro? Até porque mesmo que passe para a final, ninguém está pensando no título. Sim. Todo mundo só pensa nesse momento na Série A2, conseguiu acesso para a Série A do Paulistão. E aí ele diz que peças como Claudinho e Luan Anderson estão em condições para jogar. Tem aí um pouco mais de dias, né, até o sábado chegar para que eles fiquem 100%. Disse que dificilmente esses jogadores não estarão aptos. E que são dois que fazem muita falta, né, Pedro? Esse é o tipo de jogo que se você tá 60%, 70% tem que ir. Porque ou é esse jogo, é agora, matar ou morrer. Né, porque se não for para esse jogo e perde, não tem mais o que jogar. Sim. Né, então tem que ir para cima mesmo e tentar reverter esse resultado bem difícil. Mas agora, falando um pouco mais sobre essa semifinal, essa missão do Taubaté, ele, o Carmo Pédia. Alô, meus amigos dos Donos da Bola, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Quarta-feira, meio de semana, a gente vai acompanhando tudo aquilo que acontece no esporte. Aqui nos estúdios da nossa Band Vale, os alunos da Rede Máximo de Jacareí, sejam bem-vindos, né? Sucesso para todos vocês. Vocês viram aí a matéria falando sobre o Taubaté, né? Preocupação grande pelos ases do Joaquinzão. Afinal de contas, o time tem uma missão, no futebol não tem impossível, mas improvável, de ganhar o jogo no tempo normal por 3 gols, sábado lá em Indaiatuba, ou ganhar por 2 gols e levar para os pênaltis. Treinamento ontem, a diretoria, a comissão técnica, né? Eles abriram o treinamento, a imprensa pôde acompanhar e o Alberto Félix agora vai queimando os neurônios, vai arrumando a equipe, pensando numa maneira diferente de jogar. Por aquilo que a gente viu domingo passado, grande público no Joaquinzão, o Taubaté dentro de campo mal, um time moroso, um time lento, faltou um pouco mais de vontade, eu falei isso ontem aqui, naquela raça, naquela volta, campeonato é um jogo decisivo, tinha que entrar com um pouco mais de força ali para procurar essa vitória. Me pareceu assim que o Taubaté jogou uma partida de quinta rodada da fase de classificação, então ficou mais difícil. É muito difícil que o Taubaté, todo mundo sabe disso, consiga mudar essa história sábado lá em Indaiatuba. Mas não é impossível, a gente já viu casos acontecendo aí, não só no futebol brasileiro, no futebol internacional. Então, o que o Alberto Félix tem que fazer essa semana, claro, primeiro, trabalhar a parte psicológica, conversar com os jogadores, falar, pessoal, nada está perdido, tem muita coisa para acontecer, a responsabilidade agora é todinha do Primavera, joga para eles a responsabilidade, dá a bola para eles, e vai ter que jogar, claro, o primeiro ocupando o espaço, naquele contra-ataque. Se faz um gol no primeiro tempo, não precisa ser logo não, 10, 15 minutos. O fundamental é não sofrer gol. Se toma um gol, fica 0-3, ele já vai entrar em campo perdendo de 0-2, né? 2-0. Então vai precisar recuperar-se rapidamente. Se vir um primeiro tempo ganhando, o Primavera também já tira um pouco o pé, a coisa já fica diferente. Então vamos ver como é que o Alberto Félix arruma esse time, se ele vai ter o Claudinho de volta, peça importantíssima para o time, para dar uma vitalidade maior no meio-campo. No ataque falta um definidor, falta um centroavante, o Taubaté tem essa dificuldade, que aliás também aconteceu com o seu grande rival, o São José, ao longo do campeonato, tá bom? A gente vai acompanhando essa semana aí, vendo os treinos do Taubaté e vamos comentando aqui, esperando sábado esse jogo decisivo. Para você que nos acompanha, um grande abraço e boa tarde de quarta-feira, hein? Até mais. Valeu, Carmo. Amanhã a gente te espera, então, com mais informações do esporte regional. Bora pro intervalo, já tem mais os Donos da Bola.
o maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5 horas e meia de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música, alegria e prêmios. Isso é muito Nativa. Estéreo Vale, a primeira FM da região. Uma marca referência em rádio para muitas gerações. Conectada com as novas tecnologias e principalmente com você. E vem com novos conteúdos este ano. O Expresso 1039 chega para te deixar bem informado logo no começo do dia com muita música. No almoço, o Talk Show vem com música, comportamento, conteúdo relevante e nossa inteligência artificial, a Sonara. É a Estéreo Vale saindo na frente. A primeira FM e única também. No bandvale.com, a notícia chega primeiro. Você acompanha em tempo real a programação da TV Band Vale e pode ouvir, ao vivo, todas as rádios do grupo, o portal de notícias que mais cresce na região. O núcleo de eventos especiais. De volta com os donos da bola e chegou aquele momento, hora da gente dar uma olhada naquela derrota absurda da seleção contra a Argentina. Vergonha, vexame, uma noite para ser esquecida. Ou melhor, para lembrar que o Brasil não está no caminho certo. E se continuar desse jeito, o Hexa não virá na Copa do Mundo de 2026 nem nos sonhos. O Brasil tomou um nocaute dos hermanos. Em campo, Bento, Wesley, Marquinhos, Murilo e Arana, André e Joelinton, Rodrigo, Rafinha e Vini Júnior e Matheus Cunha no ataque. Com a bola rolando, a seleção de Lionel Scaloni sobrou nos 90 minutos. E logo com 15, os hermanos já estavam vencendo por 2-0. O gol de Julián Álvarez foi um gol típico de camisa 9. Foi trombando contra a zaga e contando com a sorte para a bola sobrar. E aí só deslocou Bento para abrir o placar. O segundo foi com Enzo Fernandes. O camisa 8 apareceu livre na segunda trave, contou com o desvio de Murilo e matou o corte de Wesley. 2-0 com menos da metade do primeiro tempo. Os gritos de olé já eram parte do show dos torcedores que lotaram o Monumental. Porém, em um primeiro momento de pressão dos brasileiros, Matheus Cunha apertou a marcação e roubou a bola de Romero, chutou pro gol e diminuiu em 2-1. Mas aí, a Argentina fez o terceiro com McAllister. Cruzamento pela direita e o meio-campista apareceu entre as linhas dos defensores e só tirou de Bento para estufar a rede brasileira. Na volta do intervalo, Dorival fez algumas mudanças, mas o cenário continuou de desorganização. Simeone aumentou o desespero brasileiro com o quarto gol. A bola passou por todo o sistema defensivo e o filho do treinador Diego Simeone apareceu como uma flecha e completou, marcando o primeiro
primeiro gol dele com a camisa da seleção principal. O Brasil não sofria mais de 3 gols da Argentina em 60 anos. A outra derrota brasileira por 4 ou mais gols de diferença foi o temido 7-1 contra a Alemanha em 2014. Desde que Tite anunciou a saída do comando técnico da seleção após a Copa do Catar, o Brasil não fechou em definitivo com nenhum treinador nesse período, com especulações de Carlo Ancelotti, Pepe Guardiola, Ramon Menezes e Fernando Diniz foram os famosos tapa-buraco. Dorival Júnior faz um trabalho difícil de ser visto. Durante toda a trajetória de Tite pela seleção, ele precisou de 81 jogos para sofrer 31 gols. Após a saída do antigo treinador, o Brasil já sofreu 31 gols em 25 jogos. Absurdo! Falta um ano para a Copa do Mundo. A diferença entre as seleções é visível. Uma Argentina que está no mais alto nível técnico, enquanto o Brasil parece muito bagunçado dentro e fora das 4 linhas. Dizer que a seleção ontem estava bagunçada é o mínimo, né, Pedro? Um meio-campo que não existia. A Argentina pintou e bordou. Isso porque nos pouquíssimos chutes a gol conseguiu converter 4 bolas na rede, né? Acho que ontem 2 coisas ficaram muito evidentes, né? Talvez o treinador, né, o Dorival Júnior, chegou no teto, acho que não consegue mais ultrapassar essa fase. Provavelmente vai ser demitido, vai ser trocado. Mas também a morosidade da seleção, né? Sim. Era um Brasil e a Argentina no estádio Monumental de Nunes e o Brasil entrou a 2 por hora e a Argentina a 220 desde o primeiro segundo de jogo, né? E aquilo também de saber reconhecer o seu momento, né? O Rafinha foi extremamente infeliz naquelas aspas, primeiro porque disse também sobre fora de campo, que a porradaria podia comer solta, porque era contra os argentinos, enfim, mas reconhecer o momento. Talvez um argentino dizendo isso nem iria soar tão mal quanto um brasileiro para depois ontem agir como um gatinho no confronto. Aí não dá, né, Rafinha? Guardiola vem aí, será? Será que teremos novidades? Enquanto isso, já que o momento vai mesmo de mal a pior na seleção, você vai conferir as mudanças que foram feitas nessa data FIFA. A seleção brasileira precisou de uma reformulação na atual data FIFA. Os confrontos contra Colômbia e Argentina reservaram emoções aos torcedores. Na primeira lista de Dorival Júnior, o treinador da seleção canarinho chamou os goleiros Alisson, Ederson e Bento, defensores com Danilo, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, Léo Ortiz, Marquinhos, Murilo, Wanderson e Wesley, meio-campistas com André, Bruno Guimarães, Gerson, Joelinton, Matheus Cunha e Neymar. E atacantes com Estevão, João Pedro, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. O primeiro confronto brasileiro nessa data FIFA foi contra os colombianos, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E a dupla Rafinha e Vini Júnior já deu as caras logo no início do duelo. O craque do Barcelona encontrou o atual melhor do mundo em condições para marcar. Foi derrubado dentro da área por Munhoz e pênalti para o Brasil. Rafinha, que participou diretamente de 12 gols em 16 jogos de eliminatórias, converteu a penalidade e fez 1-0 para o Brasil. Porém, ainda no primeiro tempo, Joelinton vacilou na entrada da grande área e Luiz Dias ficou em condições para bater no cantinho de Alisson e deixou tudo igual para os colombianos. O Brasil não iria decepcionar os mais de 70 mil torcedores no estádio. Vini Júnior chamou para a perna esquerda e contou com desvio da defesa para dar 3 pontos para a seleção brasileira. Nesse jogo, alguns atletas pendurados receberam o terceiro cartão amarelo e estavam de fora do confronto diante da Argentina. Foram chamados pelo técnico Dorival Júnior, o zagueiro Beraldo do PSG, os meio-campistas João Gomes do Wolverhampton e Ederson do Atalanta, além do goleiro Everton do Palmeiras. Eles vão substituir Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Gerson e Alisson. Os 2 primeiros receberam o segundo cartão amarelo nas eliminatórias e precisarão cumprir suspensão. O meio-campista do Flamengo não teve lesão constatada, mas sente dores na posterior da coxa. Já o goleiro sofreu um choque na cabeça, está bem e não apresenta sintomas, porém deve seguir o protocolo de concussão da FIFA, que determina um período mínimo de 6 dias antes de retornar aos gramados. Antes mesmo da disputa começar, Dorival Júnior já teve que alterar algumas peças por lesões.
lesões, caso do goleiro Ederson, Éder Militão e o menino Neymar. Após essa data FIFA, o Brasil só entra em campo novamente em junho. Duelos marcados contra Equador, fora de casa, e Paraguai, em solo brasileiro. Vamos precisar de mais mudanças ainda para a seleção brasileira melhorar um pouquinho, né? Bora pro intervalo, daqui a pouquinho tem mais os donos da bola. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como o Masterchef. São 5 horas e meia de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música, alegria e prêmios. Isso é muito Nativa. Estéreo Vale, a primeira FM da região. Uma marca referência em rádio para muitas gerações. Conectada com as novas tecnologias e principalmente com você. E vem com novos conteúdos este ano. O Expresso 1039 chega para te deixar bem informado logo no começo do dia com muita música. No almoço, o Talk Show vem com música, comportamento, conteúdo relevante e nossa inteligência artificial, a Sonara. É a Estéreo Vale saindo na frente. A primeira FM e única também. No bandvale.com, a notícia chega primeiro. Você acompanha em tempo real a programação da TV Band Vale e pode ouvir, ao vivo, todas as rádios do grupo, o portal de notícias que mais cresce na região. O núcleo de eventos especiais do Grupo Band Vale organiza e promove os... De volta com os donos da bola e agora uma arrancada espetacular. De um time que estava por um fio do rebaixamento para a Superliga B. E agora sonha mais do que nunca com uma classificação para os playoffs. Esse é o Vôlei São José. A recuperação aconteceu no momento decisivo. Não foi o campeonato que o torcedor do Vôlei São José esperava em comparação à temporada passada. Mas depois dessa entrevista de Sérgio Negrão... E eu tô pedindo para os atletas encararem como 5 finais. Neurologia, Goiás, Blumenau, Suzano, todo mundo que ainda falta a gente jogar, como... final. Então, cada jogo é encarado de forma individual. A mudança foi mesmo da água para o vinho. Talvez nem o mais otimista torcedor joseense acreditasse nessa reviravolta. O São José, antes dos bons resultados, amargava uma sequência de 10 jogos sem vencer na Superliga. Desde o dia 2 de dezembro de 2024, na 8ª rodada contra o Goiás, o time saía dos ginásios com o mesmo sentimento de derrota no placar. E esse momento conturbado durou até a 7ª rodada do retorno da Superliga, no dia 25 de fevereiro de 2025.
Quase 3 meses sem comemorar um triunfo. Nesse período, Sérgio Negrão foi o responsável por assumir o comando técnico dos Gigantes do Vale. O antigo treinador Reinaldo Bacilieri não resistiu aos maus resultados e foi demitido do cargo. E parece que a mudança de ares foi a melhor decisão. Negrão tem uma vasta experiência no voleibol. Foi campeão mundial de clubes em 94, tetracampeão sul-americano, tricampeão da Superliga entre 94 e 97, tricampeão paulista e bicampeão da Copa Brasil de Clubes. Assumiu o time logo após a derrota sofrida para o Sada Cruzeiro. E o time joseense estava na 11ª colocação com 9 pontos. Nos 3 primeiros confrontos à frente da equipe, Sérgio saiu derrotado para Joinville, Guarulhos e Campinas. Mas a partir do duelo decisivo entre os últimos colocados, só deu São José. Vitória por 3-1 fora de casa e reabilitação no campeonato. O Wilson chamou a responsa na partida e ganhou o Viva Vôlei. Aliás, o Wilson foi o responsável por mais uma atuação de gala no jogo seguinte contra o Goiás. A equipe goiana saiu na frente, mas do segundo set em diante, o São José comandou a partida e engatou a vitória. A sequência era decisiva para o time do Vale. O Blumenau, que briga contra o rebaixamento, foi o adversário da vez. Mesmo longe da Farmaconde Arena, Weber e companhia foram superiores e conquistaram mais 3 pontos na Superliga. E não parou por aí. O 4º triunfo foi diante o Praia Clube, adversário esse que está brigando na parte de cima da tabela. Em um confronto equilibradíssimo com 5 sets, o São José venceu no tie-break por 15-8 e se afastou da zona de rebaixamento. Essas 4 vitórias em sequência colocaram o time de Negrão na 8ª colocação com 22 pontos. E além de respirar aliviados nesse fim de Superliga, a posição classifica matematicamente os Gigantes do Vale para a próxima fase da competição. A última partida da fase classificatória para o São José vai ser diante o Suzano, na Farmaconde Arena, nessa quinta-feira. Pelos números, o time do Vale ainda tem chances de rebaixamento, mas precisa de uma combinação de resultados de outros clubes, além de perder em casa para o Suzano. Visando a próxima fase, terminando na 8ª colocação, o São José vai encarar o Sada Cruzeiro nas quartas de final da Superliga. Bom, como eu não sou expert em vôlei, eu vou passar para quem entende. Larissa Murad, por favor, explica pra gente o que aconteceu com o Viapol Vôlei São José para ter essa arrancada maravilhosa. Coisa histórica realmente, né? Primeiro a chegada de Sérgio Negrão. Ele já estava no clube, né, mas tinha um cargo de diretoria, mas conseguiu realmente trazer o grupo para ele. É claro que não é demérito só do Reinaldo Bacilieri, afinal quem estava em quadra eram os atletas. Os resultados ruins não são só culpa do treinador, mas talvez o Negrão, além da experiência, veio realmente com aquele sentimento principalmente de unir o grupo. O São José não era mais um time que tinha alegria em jogar, mesmo quando fazia bons sets, enfim, era um time extremamente apático. E desde que ele chegou, primeiro, foram 3 derrotas, mas derrotas perfeitamente normais. Joinville, Campinas, SESI, enfim. E depois ele assumiu realmente o protagonismo. Disse o seguinte, são 5 finais que a gente tem daqui pra frente. 4 já foram, então um trabalho espetacular. E trazer realmente a confiança dos atletas de volta, né? Atletas que são bastante jovens. O Wilson chegou talvez para ser o 3º ponteiro e agora é quase titular absoluto. Tá jogando muito bem e amanhã já fica o convite, hein? Para você, torcedor, não perder esse jogão na arena que pode decidir o destino dos joseenses. Ainda tem um risco baixinho de rebaixamento, mas a torcida é mesmo por uma classificação nos playoffs. Tá vendo? Quem sabe, fala ao vivo. Bora para as mensagens agora. Vamos, burrão! O futebol é o único esporte em que podemos acreditar na virada. É o Fernando de Aparecida. O Thiago aqui falando do burro, né? Vamos, burro, será 3-0 para o Taubaté. Isso aí, tem sem que sufoco, acreditar. Né? Tem que acreditar, tá certo. O Pierre Gutierrez ficou com medo de bater o pênalti. É que naquele jogo o Venuto, de fato, é o batedor oficial do Taubaté. Já tinha convertido outras penalidades, né? Tem uma hierarquia ali até ser seguida, né? O Carlos de São José, boa tarde, Larissa. Com Arana, Marquinhos, André não tem condições. O futebol brasileiro é uma vergonha mundial, somos piada dentro e fora do Brasil. O Rafinha disse que ia dar porrada dentro e fora, não vi nada, fala demais e o futebol é 0. O nocaute foi realmente contra os brasileiros. Poderia ter dormido sem essa, né, Rafinha? O 4-1 já estava de bom tamanho.
Fernanda Mello, muito boa tarde para você. Você viu? Nas férias de BZK, um rodízio danado nesse programa. Tá vendo? Vai todo mundo revezando ali, ó. Bom demais, né? Também. Pelo menos não é vascaíno, Fernanda. Já é um ponto super positivo, tá? Já substituí a Larissa, o BZK, agora o Bernardo. Ô, Fê, Tá preparado bom jornal para pra você. todas. Tchau, tchau. Até tchau, amanhã. tchau.